Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, que bom que começamos essa semana na presença de Deus e nos unimos também através da palavra do Senhor. Hoje o Evangelho que nós meditamos através de São Lucas nos ensina sobre um dia que Jesus voltou à sua cidade de Nazaré, e ali na sinagoga deram-lhe o livro do profeta Isaías para que ele pudesse ler esse livro. Quando entregaram o livro do profeta Isaías, eles abrem então naquela passagem que fala sobre a vinda do Messias. É uma passagem claramente messiânica. Diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para pregar aos cativos a liberdade, devolver a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, anunciar um ano da graça do Senhor. Então Jesus enrola o livro, devolve e senta. Havia então uma grande expectativa entre os parentes, os conterrâneos, com os quais Jesus tinha convivido tantos anos. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Muito provavelmente a Virgem Maria estaria entre os assistentes daquela assembleia. Então o Senhor disse com toda clareza: hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabais de escutar. Isaías então se torna aquele profeta que anunciou a vinda do Messias, e o Messias, lendo o profeta Isaías dentro de uma sinagoga judaica, então declara que ali estava se cumprindo a profecia feita há tantos séculos atrás. É muito significativo, diz o Papa João Paulo II, que estes homens sejam, em primeiro lugar, esses a quem Jesus destina a sua palavra, sejam, em primeiro lugar, os pobres despossuídos de meios de subsistência, os que estão privados de liberdade, os cegos que não veem, principalmente a beleza da criação, não podem ler a Torá, os que vivem com a amargura no coração, sofrem por causa de injustiças sociais, e, por fim, todos os pecadores. Mais tarde, quando os enviados de João Batista vão perguntar para Jesus se ele era ou não o Messias ou se nós deveríamos esperar outro, Jesus responde: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados, e assim é a prova
de que Jesus era o Messias e não precisava fazer ou falar mais nada, não havia o que duvidar. Ungiu-me para evangelizar os pobres, enviou-me para pregar aos cativos a liberdade, devolver a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Não há maior pobreza do que a provocada pela falta de fé, nós sabemos disso. Nem cativeiro e opressão maiores do que esses que o demônio exerce sobre quem peca, nem cegueira mais completa do que a da alma que ficou privada da graça. Se a maior desgraça, o pior desastre que pode existir na nossa vida é nos afastar de Deus, então, meus irmãos, nós podemos fazer uma obra de misericórdia enorme quando nós trabalhamos para ajudar uma pessoa a se aproximar de Deus. Quanto bem não faz a mãe que ensina o catecismo aos seus filhos, talvez aos amigos dos seus filhos também, que enorme recompensa não reservará o Senhor aos que dedicam generosidade do seu tempo a um trabalho de formação doutrinária cristã, a ajudar uma pessoa adulta que não tem fé, que ainda não foi batizado, que talvez está afastado da igreja, a conhecer os mandamentos da lei de Deus, pregar a palavra de Deus. Que enorme recompensa não reservará o Senhor aos que se dedicam generosamente, dedicam tempo, trabalho, para ajudar os outros a se aproximar dele. Abrir aos outros o caminho que conduz a Deus. Não há outra necessidade maior do que essa nos tempos de hoje. A gente pode perguntar se a grande evolução tecnológica, as coisas que o mundo tem vivido, também não tem sido, no vento contrário, todas as pessoas que estão se afastando de Deus cada vez mais, aproximar as pessoas de Deus nos dias de hoje. Precisamos nos lembrar frequentemente de que se formos misericordiosos, nós mesmos obteremos do Senhor a misericórdia para os nossos pecados, de que tanto necessitamos para a nossa vida, especialmente para as fraquezas, os erros, as fragilidades em que nós todos incorremos a cada passo que Ele bem conhece. Diz o Senhor que a misericórdia apaga uma multidão de pecados. Maria, Rainha e Mãe da Misericórdia, dá-nos um coração capaz de compreender e compreender também a eficácia da palavra de Deus na vida dos que sofrem. Ajudai-nos, ó Mãe, e começando este mês de setembro, tenhamos diante dos nossos olhos a Senhora, os anjos e o Teu Filho Jesus, e assim caminharemos rumo ao céu. Para você, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.